Então, começou então a gravação, né? Então, desejar aí uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todo mundo que está assistindo, né? Mais uma live de monitoria do cursinho Pré-ENEM de Biologia, né? Realizado aí pelos bolsistas universitários da UENG de Ubá, tá bom? Então, agora eu abro espaço para os nossos professores de biologia começarem a apresentação. Fique à vontade, meninos. A aula é de vocês agora. Boa tarde, gente, novamente, né? A gente vai começar mais uma monitoria hoje. Pode passar hoje. Hoje é a nossa sétima aula. A gente vai falar sobre citologia 3. É o núcleo e a divisão celular. Pode passar. Primeiramente, a gente vai falar do núcleo. Primeiramente, a gente vai falar do núcleo celular, gente. Pode passar, Roger. Então, quem o descobriu? Foi o pesquisador escocês Robert Brown, que é considerado o descobridor do núcleo celular. Embora muitos citologistas anteriores a ele já tivessem observado os núcleos, mas não havia compreendido a enorme importância dessas estruturas para a vida das células. O grande mérito dele foi justamente reconhecer o núcleo como componente fundamental das células. Pode passar. O que é o núcleo? É a região da célula onde é encontrado o material genético, que é o DNA, dos organismos, tanto unicelulares como multicelulares. O núcleo é uma das principais características dos organismos eucariontes e os diferencia dos procariontes porque eles não possuem núcleo. Pode passar. Aí aqui mostra a diferença de uma célula eucarionte, que tem o núcleo, que é essa parte que está mostrando em amarelo aqui, em rosa, quer dizer, aqui essa parte central, e a célula procariótica aqui do lado, que não tem núcleo. Pode passar. A função do núcleo. Ele funciona como o cérebro da célula, pois é a partir dele que partem as decisões. É onde se localizam os cromossomos, que são compostos de moléculas de ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, onde carrega toda a informação sobre as características da espécie e participa dos mecanismos hereditários. Pode passar. Aí aqui mostra o esqueminha da célula, aí mostra aqui o núcleo, aí depois, dentro do núcleo aqui, o cromossomo, e aqui em maior o DNA, que compõe o cromossomo. Pode passar. As regiões do DNA são compostas por genes que codificam as informações para a síntese de proteínas, que ocorre nos ribossomos. De acordo com o gene codificado, será sintetizada um tipo de proteína, que será usada para fins específicos, principalmente para manutenção e crescimento das células. Aqui mostra esse esqueminha, o núcleo, as proteínas que foram sintetizadas e depois para fazer a manutenção e crescimento da célula. Pode passar. Agora, os tipos de núcleo. Existem dois tipos de núcleo, dependendo da fase do ciclo celular em que a célula se encontra, que é o núcleo interfásico e o núcleo de divisão. Pode passar. Primeiro é o núcleo interfásico. Ele possui envoltório nuclear, que também é chamado de carioteca. Ele é formado por uma dupla camada que envolve o material genético, que é o DNA.
O envoltório nuclear apresenta poros por onde ocorre a troca de substâncias entre o citoplasma e o núcleo. No interior do núcleo interfásico, encontramos o material genético, que é a cromatina, o qual é constituído de DNA e se associa a proteínas histonas. Pode passar. Aí aqui mostra o envoltório nuclear, essa parte aqui toda em volta, onde está apontando a seta, escrito envoltório nuclear. Aqui são os poros, esses pontinhos maiores, e a cromatina aqui em verde claro. Pode passar. As regiões condensadas da cromatina saiu. Voltou? Só que não está em tela cheia, não. Aí. Está em tela Agora cheia? tá. Tá, agora tá. As regiões condensadas da cromatina recebem o nome de heterocromatina, que é o DNA inativo, porque ele não transcreve os genes. E as regiões descondensadas são chamadas de eucromatina, onde o DNA está ativo, porque aí ele é capaz de transcrever os genes. Igual mostra aqui. Quando está enrolada, igual está aqui, é heterocromatina. E desenrolada é a eucromatina. Pode passar. Aqui são os níveis de organização no cromossomo de eucariontes. Aí aqui mostra na letra A a dupla hélice, que é a dupla fita de DNA. Aqui na letra B, os nucleossomos, que são formados pelas proteínas histonas, em amarelo aqui, e os carretéis aqui enrolados em torno delas, que é de DNA. Aí aqui na letra C, os nucleossomos enrolados. Na letra D, a cromatina desespiralada. A cromatina condensada na letra E. E aqui na letra F, o cromossomo condensado. Aqui embaixo está escrito os filamentos do DNA. Aqui vai explicando. Os filamentos do DNA enrolam-se nos carretéis de proteínas histonas. Os nucleossomos constituem o nível mais básico de organização da cromatina. Já o cromossomo representa o máximo grau de compactação do material genético. Pode passar. O nucleolo é a região que apresenta os segmentos de DNA e contém as informações necessárias para a síntese de RNA ribossômico. Nessa região também ocorre a montagem de ribossomos. Nucleoplasma é a solução aquosa rica em íons ATP, enzimas e nucleotídeos, que envolve a cromatina e os nucleolos. Pode passar. Aí aqui mostra de novo o poro nuclear, a carioteca, a cromatina, aqui dentro, o nucleoplasma e o nucleolo, que é essa parte aqui bem central. Pode passar. Núcleo em divisão. Os cromossomos são formados quando a célula está se dividindo. Então, com isso, o material genético fica compactado, ou seja, espiralado, formando os mesmos. Dessa forma, os cromossomos também se constituem de DNA, associado a proteínas, principalmente as histonas, pois são elas que realizam a compactação. Pode passar. Cromátide corresponde a cada metade do cromossomo. Centrômero, ou constrição primária. Ele une as cromátides e divide o cromossomo em dois braços,
a fim de fixá-los nas fibras do fuso durante a divisão celular. Mas pode haver cromossomos com constrição secundária, que consiste em um estreitamento usado para reconhecimento e caracterização de cromossomos no cariótipo, que é um conjunto de cromossomos. Pode passar. Aqui é a imagem representando as cromátides, que é cada lado, o centrômero, que é essa parte central que faz a união das cromátides. Aqui a constrição secundária que pode ocorrer, também é chamada de satélite. E essa parte toda aqui, em vermelho, é o cromossomo. Pode passar. Agora vem as curiosidades. Pode passar. DNA e a sua grande compactação. O DNA está compactado em mais de 10.000 vezes. Esse talvez seja um dos dados mais interessantes sobre cromossomos, a intensidade da compactação do DNA. Se todos os pedaços de DNA de cada cromossomo humano fossem ligados um ao outro de ponta a ponta e depois completamente esticados, o comprimento dessa molécula seria de aproximadamente 2 metros. Detalhe, essa quantidade corresponde ao material genético de uma única célula, com exceção dos gametas. Pode passar. Devido a todos os processos de nivelamento, o nosso DNA possui cerca de 3,2 bilhões de nucleotídeos e, usando como analogia, é como guardar 40 quilômetros de uma linha fina de costura dentro de uma bola de tênis. Pode passar. Agora, os seres vivos. Quantos seus cromossomos variam em número? Organismos vivos podem ter desde um único cromossomo, o que ocorre em quase todos os procariotos, a centenas de cromossomos. O recorde até agora vai para essa espécie aqui de samambaia, que pode chegar a 1.260 cromossomos. Pode passar. O número de cromossomos não é algo exclusivo. Isso significa que o mesmo número pode ocorrer em mais de uma espécie. Por exemplo, o ser humano possui 46 cromossomos no total, e dá 23 pares, assim como a espécie desse animal aqui, que habita na África. Pode passar. Em organismos eucarióticos, o número de cromossomos geralmente varia de 2 a 50, mas há vários casos fora dessa faixa. Além do caso extremo da samambaia, existem outros exemplos, como dessa borboleta aqui, com um total de 268, ou até mesmo os cachorros, que possuem mais cromossomos do que o ser humano, que dá no total 39 pares. Pronto, já finalizou. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida, gente? Pode falar ou escrever no chat. Então tá, agora eu vou tentar apresentar aqui.
Creio que vocês podem dar continuidade no conteúdo, gente, na apresentação. Ou hoje era só mesmo uma apresentação? Vocês me enviaram dois Não, eu vou documentos. dar conteúdo, só que eu estou pegando o arquivo aqui. Ah, tá. Muito bem, gente. Hoje eu fiquei com a divisão celular. Existem dois tipos de divisão celular. A mitose e a meiose. A mitose vai gerar duas células idênticas. Elas vão se dividir e dessa divisão vai sair duas células iguais. A meiose ela é um pouquinho mais complicada, já que ela vai gerar quatro células diferentes. E até por isso eu vou abordar a mitose primeiro. Aqui eu tenho exemplificando cada uma delas. Nós podemos ver na mitose que vai indo a toda a célula se duplica, dá origem a duas células iguais, como vocês podem ver com a representação dos cromossomos. Esse tracinho cor de vinho, vermelho, esse azul mais claro e esse azul mais escuro. Já na mitose, você pode ver, não ficou tão muito bem, mas aqui nessa parte, na terceiro pontinho, quando eles começam a se dividir, há uma mistura dos cromossomos, que aí, no final lá dos quatro, você pode ver que tipo, esse que tem o primeiro asterisco aqui, a parte de baixo é vermelho e a de cima é vinho. No segundo asterisco, inverteu, o vinho veio para baixo e o vermelho veio para cima. Isso mostra que teve uma mistura ali, os cromossomos se misturaram. Vamos para a mitose. Acontece dentro das células somáticas, que são aquelas pelas formações dos tecidos, todo animal multicelular, elas estão lá. Essa duplicação, no caso, acontece para crescimento, regeneração de tecidos, cicatrização. Regeneração e cicatrização são dois processos diferentes, tá? Uma cicatrização, um tecido um pouquinho diferente daquele que estava lá antes de sofrer a lesão, assume o lugar. Na regeneração, é o mesmo tipo de tecido. Por isso que na cicatrização fica aquela cicatriz lá, que dá para a gente poder ver que houve alguma lesão ali que foi consertada. Na regeneração, não. Regenerou, você não vê cicatriz, não vê marca, não vê nada. E formar gameta em vegetais, alguns vegetais, né? E divisão zigótica no desenvolvimento embrionário, quando inicia, né? Quando os dois gametas se juntam e começa a divisão exponencial. 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16 e assim vai indo. É um processo até que demorado, leva 24 horas para ser feito e a maior parte, ou seja, 90% desse tempo acontece a interfase, que é comum entre a mitose e a meiose. Todas as duas têm a interfase antes de iniciar. Antes de iniciar a divisão celular, tem esse período de interface, que é grande nos dois. O que acontece? A duplicação cromossômica, que é quando eles começam a dividir os cromossomos. Duplicar eles, na verdade, né? Não divide, duplica. Em vez de ser só um Vzinho, eles viram um X. Os 10% do tempo é a fase mitótica mesmo. Quando a célula começa a se prepara para dividir e se divide, né? E aqui nós temos uma representação. No primeiro pontinho, primeira bolinha, você pode ver que os cromossomos estão lá, bonitinhos. A segunda, que é a interfase, eles se duplicam. É um processo lento. E aí eles começam, aqui já começa a célula a gerar polos, que vai
atrair, aí a separação dos gametos foram duplicados, vai 2 para cada lado, e geram 2 células idênticas à primeira célula que começou todo o processo. A interface, ela é dividida em três períodos, né? Essa célula diploide é célula de 2 Ns, tá? Células que têm 2 conjuntos de cromossomos. As células haploides são as células que só possuem um conjunto. Eu mandei uma foto que eu esqueci de pôr nos slides lá para o grupo da monitoria, para vocês depois dar uma olhadinha, que nela já está tudo explicado lá. A fase G1 ocorre a síntese de proteínas e RNA. O tempo de duração dela varia entre diferentes tipos de células. A fase S ocorre a divisão do material genético, que é a fase mais longa, a que demora mais, a que gasta mais tempo, porque é muito complicado você duplicar o material. E a fase G2 ocorre a síntese de proteínas, como a tubulina, que forma microtúbulos, confusão mitótica e RNA. Quando vocês entrarem na faculdade, caso vocês quiserem fazer de biologia, vocês vão ver esses microtúbulos. Alguns deles eles funcionam basicamente como o esqueleto da célula. Eles estão por toda parte na célula. E até... Eu não cheguei a colocar no... Eu não cheguei a colocar aqui, mas finge que esses riscos assim não são eles, mas finge que são, para me explicar mais ou menos como funciona o microtúbulos. Esses riscos assim, finge que são eles. Eles pegam, como eles formam, deixam a célula da forma que ela tem que estar, eles também, na hora da divisão celular, eles meio que, alguns puxam e outros empurram para poder separar a célula. E agora que nós temos uma representação gráfica dessas fases. Nós temos a fase G1, nós temos a interfase, nós começamos com o período G1, o crescimento, depois o S, crescimento e duplicação do DNA, e a última, que é final para divisão celular. E aí inicia o M, que é a própria mitose, que aqui está representado como um M mesmo, né? E é dividido nessas outras 6 partes, mas que é muito mais rápido do que a interfase. Aqui nós temos uma representação gráfica dessas fases. Nós temos a profase, começa a gerar esses polozinhos na célula. A prometofase, que aí esses polos vai cada um para um lado e começa a fazer o puxa, poder separar as células. A metafase, que aí você começa a pegar e dividir os cromossomos. A anafase, aqui nós já podemos ver que já estão os cromossomos dois para cada lado, na verdade, e aí começa a preparação para a telofase, que aí você já pode ver que é só a separação do núcleo e da célula mesmo, né? Peraí. E a última, citocinese, que é basicamente a célula já pronta já, as 2 novas células. Uma explicação aqui, explicando detalhado
Eu pus essa explicação mais detalhada aqui no slide, porque como vai disponibilizar para vocês depois, caso vocês quiserem dar uma consulta, uma lida, fica mais fácil. Mas aqui está escrito basicamente o que eu disse lá da profase mesmo. Nessas etapas, os cromossomos já se apresentam duplicados, porque isso aconteceu na interfase, unidos, ocorre a condensação cromática e ela torna mais visível ao microscópio óptico. Aí, se você for ver ela no microscópio, já dá para você ver. Formação do fuso mitótico, que nem eu disse, começa a formar os fusos das células que vão determinar ela. E aqui os microtúbulos de novo, né? Aqui, nessa fase, os cromossomos tornam-se mais condensados, e na cromatofase, né? Aqui ocorre a fragmentação em volta nuclear. É basicamente isso que eu disse aqui mesmo que fica acontecendo aqui, né? Que está todo explicadinho. Aqui que não falei, eu deixei mais para quando vocês for ler, para poder estudar mesmo. E aqui ele de novo, para poder ver. Porque quando você estiver estudando, como vai estar em PDF, vocês vão lendo e vindo e associando a posição de cada um. Agora a meiose. O processo de divisão. A meiose acontece em 3 etapas mesmo. Ao contrário da mitose, que acontece em 2, que é a interfase e a mitose em si. Aqui nós temos a interfase, duplicação do material genético, igual nos 2. A mudança começa aqui, que tem a meiose 1 e a meiose 2. Meiose 1, etapa reducional, redução ao meio no número de cromossomos. Essa meiose 1 é bem parecida com a mitose, mas tem as suas diferenças. Meiose 2, o número de cromossomos das células se divide e segue igual nas células que se formam. Ou seja, um pouquinho da 1, depois um pouquinho da 2, acontece aquela mistura genética para poder gerar. A meiose ela vai estar muito mais presente nas células reprodutoras, porque ela é mais eficiente lá. Aqui, como eu disse, meiose é um processo observado na formação dos gametas, verifica o surgimento de células com metade do número de cromossomos. São as células halogêneas, se não me engano. A redução do número de cromossomos é fundamental para a manutenção das espécies gaméticas. É aquela coisa, né? É muito mais eficiente você dividir o gameta e embaralhar ele, se for possível, para gerar um novo descendente, já que ele vai pegar partes da mãe e partes do pai, que vai gerar um novo descendente. Tem diversas vantagens, como evitar doenças, maior variedade genética, menor quantidade de erro genético. E aí, no caso, se você for mulher, você vai ter menos chance de ter algum defeito genético, já que o cromossomo, no caso, vai ser XX. Então, se, por exemplo, o cromossomo do seu pai X veio com um defeito, o cromossomo da sua mãe X conserta ele. Agora, no homem, se o cromossomo X veio com um defeito, só lamento, não tem outro X para consertar, não. Aí vai ficar com aquele defeito mesmo. Aqui nós temos a representação da meiose, as fases divididas. Como vocês podem ver, a interface é igual.
Aí chega na meiose 1, acontece diferente da mitose, no caso, que acontece durante a meiose 1, acontece um embaralhamento dos cromossomos, eles se misturam. E aí geram duas células que já são diferentes, né? Vocês podem ver, a vermelhinha está com uma perninha branca e a branca está com uma perninha vermelha. E aí dá início a meiose 2, no caso a fase 2 dela, em que essas células vão ser divididas em 4 novas, dando origem a células bem diferentes. Vocês podem ver que o desenho é muito igual àquele. Ela puxa uma para um lado, um cromossomo, um conjunto de cromossomos para um lado e outro conjunto de cromossomos para o outro, dando origem a essas 4 células aqui. Vocês podem ver cada uma com um tipo de cromossomo. E aqui, meiose 1 é dividida entre profase 1, metafase 1, anafase 1 e telefase 1. Nós temos a representação da profase 1. Ela é subdividida em 5 etapas, porque é onde acontece o embaralhamento genético, né? Então é a parte mais longuinha dela, né? Não tão longa quanto a interfase, mas é a parte que tem mais trechinhos pequenos, né, para poder chegar no resultado final. Que são as leptoteno, zigoteno, toquiteno, diploteno e diacinese. Aqui nós temos a representação gráfica do lado. Início da separação centríolos, que nós temos a primeira fase, a segunda fase, os fusos aparecendo, a formação dos fusos cromáticos, embaralhamento dos cromossomos. Aqui que um pega a perninha do outro e se junta. No caso, um fica com a perninha de um, o outro fica com a perninha do outro. Aí logo em seguida você pode ver que os fusos começam a fazer um pouquinho mais de força. Essa outra aqui, a quiasmos, se eu não me engano, acontece outro embaralhamento, e aí ela já está praticamente pronta para iniciar a fase 2. Metafase 1 aqui, explicando direitinho, bonitinho o que acontece lá. Ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos da região equatorial da célula. As células tribosas do fuso sofrem um encurtamento, os cromossomos homólogos são separados da célula, ocorre divisão citoplasma. E aqui, mostrando direitinho. Aqui você pode ver que já tem um com a perninha do outro. E aí aqui começa a separação. E aí esses polos, esses pontinhos aqui, que são os T, seus polos vão, cada um para um lado da célula e vão iniciar o puxa, né? E aí, na última, a célula já está praticamente terminada de dividir. E ela termina de dividir e nós vamos para a fase 2. Que é dividida tem as mesmas fases, só que com o 2 no lugar do 1. Tem os mesmos nomes no caso, mas a separação também é um pouco parecida, né? Aqui uma representação gráfica que agora eu estou vendo que ficou pequena demais. Depois eu vou ver se eu mando a original lá no grupo para você poder dar uma estudada. Mas o resultado final é essas 4 células aqui mesmo. Aqui o processo meio que se repete nessas 2 células novas, né?
acontece a formação dos polos, os cromossomos já estão embaralhados, aí começa a puxar um para cada lado, que puxa, forma esse, depois se divide de novo para formar as quatro que vocês estão vendo aqui de baixo. Explicação das explicação bonitinha de que cada um é. Que por sorte eu coloquei melhor aqui. Aqui é a duplicação. Tá vendo que elas chegam aqui com as duas células, no caso. Cada uma com a perninha da outra. Aí aqui nós temos na fase 2, começa a formação desses polos nas duas novas células, que aí acontece a separação dos cromossomos irmãos. Corta eles no meio, no caso, e vai aqui está na mesma célula ainda, corta eles para um lado, né? Cada um deles vai ir para uma diferente. Aí separando pela essa puxa aqui que você está vendo. Igual acontece com a formação dos polos, a separação dos gametos, dos cromossomos, quer dizer. Puxa uma parte para um lado, outra parte para o outro, e forma duas células novas. Aqui acontece o mesmo esquema. Puxa uma parte para um lado, outra parte para o outro, duas células novas. E com isso, a apresentação em si acabou. Mas eu não coloquei no slide, mas vou falar um pouquinho de algumas curiosidades mesmo. Como eu disse, aquela do que as mulheres têm menos propensão a ter alguma doença genética herdada pelos cromossomos, já aqui na separação, no caso, elas têm essa vantagem, já que elas têm XX, dá uma certa vantagem para elas. Já que se tem um X com defeito, é só um outro ir lá e consertar. Também está relacionado também à cor dos gatos. Vocês podem ver que, se eu não me engano, gatos fêmeas podem ter até variações de 3 cores e machos só de 2. Está algo relacionado ao gene X também. O gameta X, quer dizer. E mais acho que foi isso mesmo. Como essas células são usadas normalmente para fazer os gametos, ou seja, óvulo ou espermatozoide, então, no caso, você teria, no caso, no mínimo, você tem 4 tipos diferentes de óvulos e, no mínimo, os caras têm 4 tipos diferentes de espermatozoides. Eu sei que espermatozoides têm vários tipos, tipo, tem os mais velhos, tem os venenosos, tem os do estilo guerreiro, que vai lá, estilo espartano mesmo, matar os espermatozoides rivais. Mas, tipo, os que são focados para reprodução mesmo, você vai ter no mínimo 4 combinações possíveis. Com mais 4 combinações possíveis da mãe, no mínimo aí, chutando baixo, numa conta rápida, você vai ter no mínimo 8 combinações de cromossomos possíveis, né? E com a minha parte eu encerro aqui. Então, gente, gostaram da apresentação da aula de hoje sobre divisão celular, sobre reprodução também? Peraí, esqueci de perguntar se tinha alguma dúvida também. Então, Alguém tem isso que eu ia alguma perguntar coisa agora, no né? Vamos abrir site? espaço, né, Roger, para eles. Vocês têm dúvida, menina? Fazer alguma pergunta aí aos nossos universitários de biologia, que são especializados nessa área? Eu vou falar aqui de uma vez
que os slides com os exercícios para a aula de quinta eu vou enviar lá no grupo da monitoria, tá, gente? Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Maria, Sim. Tiago, Eu tô. Henrique. Vocês podem responder no chat, fazer uma pergunta, tá? Sobre mitose, meiose, que isso é um assunto muito importante, tá? Todo Enem que eu já apliquei, eu já fiz, sempre cai essa questão. Tá? Quando não cai uma, cai as duas, ou mitose ou meiose junto. É importante aqui a gente tirar dúvida, até porque é um assunto relacionado ao conteúdo do primeiro ano, tá? Ah, eu acho que ninguém tem dúvida não, né? Porque É, ninguém falou nada. que bom, né, gente? Então, vamos... Peraí, a Maria acabou de postar aqui. Por enquanto eu consegui entender. Se eu não me engano, esse assunto veio no primeiro patch. Pois então, e ele é importante, até porque a gente está revisando alguns desses conteúdos, né? A gente está desenvolvendo esse material, tá? E depois a gente vai criar uma apostila, tá? Com esse material e disponibilizar para vocês no futuro, tá bom, meninos? Então, por enquanto a aula está aí, tá? A gente vai disponibilizar o link com a gravação para vocês reverem, tá? Porque é um assunto bem complexo, bem intenso. E na aula de quinta-feira a gente vem com os exercícios para trabalhar essas questões que vai envolver no Enem, tá bom? Então, como a gente não tem muito o que mais passar, né, Roger, Rosane e Vitória, podemos encerrar então a live de hoje, não é mesmo? Sim. Sim, se eles não têm nenhuma dúvida. Se por acaso aparecer qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no grupo da monitoria ou no nosso PV mesmo, que a gente responde. Tá bom. E também agradecer a participação deles, né? Porque, como eu falei no começo da nossa live, né? Nós estamos aí no período de recesso escolar e mesmo assim temos alunos interessados que estão participando. Isso é muito importante para a gente, viu, meninos? Muito obrigado aí pela participação. Então, vou encerrar então aqui a nossa gravação, tá bom?